com boas condições, a juíza decidiu inverter a guarda, tirar a menina da convivência da mãe por 90 dias e nesse meio tempo ninguém sabe direito o que aconteceu, mas foi extremamente prejudicial. Tanto que a menina acabou falecendo e a mãe culpa a juíza pela morte da menina. Se não bastasse, aquelas crianças que possuem diversas referências de mãe ou de pai. A mãe fala, não, ele não é seu pai é por exemplo, o namorado ou o convivente, né, em união estável, que eu acho um absurdo. Do ponto de vista psicológico, não sei nem quais seriam os reflexos disto para... a gente tem as chamadas, a doutrina fala muito bem, são as famílias mosaico, né? É igual aquele filme, os meus, os teus e os nossos, né? Tem que ter os filhos dele, os filhos dela, os filhos comuns, são todos irmãos e às vezes os laços de afetividade daquela criança são muito maiores com o padrasto do que com o próprio pai, que nunca tomou conhecimento e tudo mais. E se discute na doutrina, inclusive, se essa paternidade, que a gente chama de paternidade socioafetiva, ela teria o condão de gerar, por exemplo, uma disputa pela guarda, no caso de separação. O referencial, a gente tem casos da criança se dar bem com aquele segundo marido da mãe, que já não é o marido da mãe, a mãe está num terceiro marido, esse povo que casa, descasa, né, que uma facilidade, né? Aliás, até complemento, doutora, já estamos já próximos do nosso intervalo, mas também não há o caso também, principalmente quando está existindo essa separação, esse litígio, do juiz ou da juíza nomearem uma assistente social para saber as condições em que vão viver as crianças com a separação? Sim, se faz o que a gente chama de avaliação psicossocial. Primeiro é feito um laudo psicológico, né, com peritos psicólogos nomeados pelo juízo, e aí o que esses peritos fazem? Eles fazem entrevistas separadas, primeiro com o pai, depois com a mãe, depois com as crianças separadamente, aí num outro momento ele vê uma interação lúdica da criança com a mãe, depois numa outra sessão da criança com o pai e numa outra sessão dos pais em conjunto. O problema que eu vejo que acontece na prática, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é que esses laudos eles são muito padronizados, estandartizados, né? Quer dizer, o psicólogo faz todo esse trabalho, chama o pai, chama a mãe, chama os dois juntos, chama a criança, né? Chama a criança com o pai, criança com a mãe. E no final das contas vem assim, o melhor para a criança seria que os pais convivessem, que eles tivessem uma guarda. Parece uma coisa padrão, editou, copiou, colou do Word, né? Então isso que a gente tem que tomar cuidado, porque cada família é uma família. E aí, se o juiz, não é atento, ele pega aquilo e fala, guarda compartilhada. Da guarda compartilhada para duas pessoas que se odeiam, sai homicídio, né? Doutora, nós vamos para mais um intervalo comercial e já voltamos já, mas eu queria depois da nossa volta que a senhora já fosse pensando no tema o direito dos avós. É o caso daquela criança que conviveu com o avô, com a avó e de repente alguém, por vingança, um dos cônjuges, tira o contato com a sogra, com isso, e a criança é prejudicada. Como é que a lei está julgando esses casos? Logo depois dos nossos comerciais. Bom, estamos de volta com o programa Questão de Justiça, hoje com a doutora Elizabeth Amaro, especializada nessa justiça de direito de família, né? Nós já estávamos falando sobre guarda compartilhada, pensão. Vamos falar um pouquinho agora sobre direito dos avós, doutora. Porque é aquele caso da criança que por determinado motivo é educada pelo avô, pela avó, e de repente quando há um litígio, né? A primeira coisa para castigar a sogra ou o sogro, então aquele cônjuge que está com a guarda procura proibir de ver a avó para machucar a outra parte. Como é que a justiça está entendendo, já que não existe ainda uma legislação específica de direitos dos avós? E meu querido mestre Samir Achoa, já falecido, Samir lutou muito por isso, entrou com o projeto de lei, tal, mas aquilo não foi para frente. Justamente depois que deixou de ser deputado, os advogados que cuidaram disso acabaram não levando isso a ser efetivado. Como é que estão os direitos dos avós hoje? Bem, o ideal seria óbvio que não fosse tolhidos os avós da convivência com seus netos. Agora eu vou ser bem sincera. É lógico, há muitos pleitos nesse sentido na justiça, né? Avós querendo ter direito de visita,
e muitos juízes têm concedido. A gente vê casos também de avós querendo se meter na disputa de guarda dos filhos, pedindo a guarda, às vezes, do neto, quando pai e mãe têm condição de exercer a guarda, o que também não é admissível. E eu já vi muito juiz afastando esses pleitos, né, esses pedidos dos avós, dizendo mais ou menos, assim, falando em português, claro, assim, olha, eu já não dou conta da briga do pai e da mãe, não vem a avó aqui meter o bedelho, porque, olha, quem tem direito é pai e mãe, né? E não a avó e a avó vão ver no dia da visita do pai, etc. Não dá para dar conta de determinar visita para o pai, né, visita ou visita para a mãe e também para os avós, para os primos, porque a gente vê muito na prática, às vezes quando está negociando separação, divórcio agora no caso, né, consensual, as pessoas quererem colocar, olha, nos feriados, por exemplo, no caso de judeus, nos feriados judaicos eu quero que meus filhos possam ir à sinagoga acompanhado das tias, dos primos e etc e tal, dos avós, né? Quando tem acordo, não há nada que impeça o juiz de homologar. Agora, quando não há, a gente vê, é muito difícil, por exemplo, feriados religiosos, você fazer determinadas soluções. O que se faz mesmo na prática é aquele padrão, né? Então, lá, Natal, um ano com um, outro ano com um, ano par com um, ano ímpar com outro, o Réveillon inverte a mesma coisa e tudo mais. E os avós acabam tendo, na maioria dos casos, acredito que em 99% dos casos, tendo que se contentar com os poucos momentos que aquele genitor que está tendo direito de visita dos filhos possa propiciar a ele um pouco do convívio, né? Porque os juízes agem assim, dizendo, olha, é muita coisa para a gente ter de regrar, as partes aí tem que se autocompor. Né? Agora, na prática, eu vi, por exemplo, o caso de uma mãe que ela teve tolhido o seu direito de ter a guarda da filha e o juiz ele concedeu a guarda para a avó, né, porque ela não teria condições econômicas para a avó, porque o pai da criança seria alcoólatra. Agora, olha só, a mãe da criança perde a guarda da criança para a avó porque o pai é alcoólatra e ela não tem condições econômicas. Existe uma linha muito tênue, né? Entre essa questão de condições econômicas. Isso daí depende do caso, lógico, o juiz vai deferir a guarda a terceiros quando os pais não tiverem condições de exercê-la. Agora, geralmente, quem tem, às vezes não tem condições econômicas de exercer a guarda, mas tem condições psicológicas, aí teria de ver o caso concreto, vai se valer da pensão alimentícia, vai pedir pensão, e inclusive existe responsabilidade subsidiária dos avós. Quer dizer, se pede em nome da criança pensão, por exemplo, para o pai ou para a mãe, né? O pai não tem condições naquele momento de pagar a pensão ou só pode pagar muito pouco, que não é suficiente para o sustento daquela criança, se pode, até pelo princípio da solidariedade familiar, que eu falava agora há pouco, se recorrer aos parentes mais próximos, que no caso seriam os ascendentes. Então, nada obsta que se peça pensão para essa avó e que essa mãe exerça a guarda, que com certeza